tarde a todos vocês e sejam bem-vindos, porque estamos no ar. Já começou os Donos da Bola dessa segunda-feira e depois de clássico, e um clássico bem jogado, não falta assunto, não é mesmo? Pode mandar sua mensagem, @os Donos da Bola BA é o nosso endereço do Twitter. A nossa mesa tá prontinha aqui para debater. Eliseu Godoy, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Juliana? Um abraço, boa tarde. Dito Lopes, Michel, um abraço a todos aí. Como você disse, né? Um Bavi emocionante. Um Bavi que pareceu de 3-3, né? Em vez de ser 0-0. Não teve gol, mas... Foi muito legal, foi muito bom. Isso mesmo. Michel, volante do Vitória, o cão de guarda da defesa rubro-negra. Obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado a você, prazer estar presente aqui no programa. Sempre que puder, eu posso estar presente aqui, é só chamar que a gente comparece. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Que bom. Dito Lopes, parceiro, tudo bom? Tudo bem, Juliana? Um abraço para você, para o Michel, para o Eliseu, telespectador. Que bravia, hein? Maravilhoso. Talvez até melhor que fosse 5-0, 3-3, 4-4. Muito bom Bavi, há muito tempo. É aquele Bavi que você queria que terminasse nunca, porque com muita alternativa dentro de campo, um futebol realmente de primeira. Foi difícil você ver um jogador atuar mal ontem. Então, beleza o Bavi de ontem. Isso mesmo, as duas equipes estão de parabéns. A gente vai ver agora tudo o que aconteceu lá ontem na Arena Fonte Nova. A tarde ensolarada de domingo foi preenchida com 38.980 vozes na Arena Fonte Nova, divididas entre o vermelho e preto e o azul, vermelho e branco. Bavi, jogo tenso, disputado. Se da arquibancada vem a reza e a animação, dentro de campo é só doação. Coração na ponta da chuteira e muita briga. Aos 19 minutos, o primeiro susto do Vitória vem na cabeçada de Gabriel Paulista, por cima do gol de Marcelo Lomba. Aí o Bahia assusta em 3 lances do estreante Walisson. O cara azucrinou, viu? O primeiro se aproveitando da trombada de Nino e Michel. O Walisson avança, traz para a direita e chuta perto do gol. Depois o Walisson bate cruzado, com muito perigo. Na terceira, o estreante parte para cima, toca e Helder bate. A bola passa muito perto. Aí o Vitória responde com Maxi Biancucci, que dribla Tite e bate de bico na rede, pelo lado de fora. O primeiro tempo termina com o placar igual, em 0. Não, o jogo tá bom, as duas equipes estão procurando gol. E o jogo tá aberto. A gente tem que manter essa pegada, valorizar a posse da bola, que a gente vai conseguir fazer o gol. O jogo tá bom, a equipe tá se comportando bem, então só voltando no segundo tempo para fazer um gol e sair com a vitória. O Vitória volta melhor na segunda etapa, com Camacho no lugar de Renato Cajá contundido. Ele acha Escudeiro na entrada da área. O argentino chama o zagueiro do Bahia para dançar e consegue o chute, que assusta Marcelo Lomba. Antes dos 10 minutos, Nino Paraíba também sai contundido. Entra Daniel Borges. E no primeiro lance dele, manda para Dinei, que cai e fica pedindo pênalti. O árbitro Paulo César de Oliveira avisa: segue o jogo. Aí Anderson Talisca manda uma bola rasante, com veneno, e o Wilson espalma. Aos 24 minutos, Fernandão recebe lançamento açucarado de Helder para avançar e guardar na rede. Que nada, Wilson pega mais uma, o gol mais feito do jogo, Fernandão. Aos 27 minutos, o Vitória ameaça nessa bola de tarraxa. Marcelo Lomba impede o gol 2 vezes, pelo chão e pelo alto. O Bahia muda, entram Fabrício e Fred Adu, mas o jogo caminhava mesmo para a igualdade. Até que aos 46 minutos o tricolor tem falta na esquerda. Tensão. O Alisson na bola. E ela cruza toda a área na cobrança. Com o perdão do clichê, terminou como começou, 0-0. Um clássico bem jogado, situações para 2 equipes. Infelizmente empatamos. Nossa equipe lutou do começo ao fim. Hoje vocês viram outro Bahia, não aquele Bahia do campeonato estadual. Este é o 9º empate entre Bahia e Vitória em clássicos disputados em campeonatos brasileiros. O placar de 0-0 pode parecer que a partida não teve lances de emoção, mas foi um jogo brigado, disputado e, acima de tudo, igual e parelho entre as duas equipes. Foi um jogo muito bom, em que enaltece o futebol baiano. Até comentei isso com o Cristóvão aqui na subida. Acho que é um orgulho, até para ele que é baiano, né? Em ver 2 equipes jogar um futebol desse nível, num estádio desse nível, e disputando os primeiros lugares. Essa é a realidade. Eu acho que qualquer uma das equipes podia vencer por 1-0, por exemplo. Se saísse o gol a favor de uma das equipes, seria realmente difícil de virar. Nós temos consciência e sabemos o que a torcida do Bahia quer é torcer por um time que ela sinta orgulho. E hoje ela sente orgulho do time que torce.
Isso aí, perfeitos, Caio e Cristóvão, e eu vou passar logo para vocês aí para falar desse clássico. O Caio foi perfeito mesmo ali. O Cristóvão falou pouco aí, mas o Caio foi perfeito, qualquer um poderia ter vencido. Foi um jogo igual, agora foi um jogo de muitas alternativas. O bom é que você vê, quando você vê o time ter uma arrumação tática dentro de campo. Você não vê um bando em campo, dando chutão para lá, sem alternativas de saída de jogo, de lançamentos. Isso aí que a gente está vendo aí, ó, o passe perfeito para o jogador com tranquilidade. O Bahia não começou o jogo muito bem, principalmente ali na sua cabeça de área. A saída era nervosa, o Rafael Miranda demorou para se encontrar dentro de campo, ele sentia um nervosismo quando essa bola chegava nele. Diferente do Feijão. O incrível, o garoto entrou e teve uma personalidade surpreendente, né? Na saída de bola, na roubada de bola, ele teve tranquilidade, hora nenhuma deu chutão, então o Feijão fez uma grande partida. No Vitória, o espaço ficou curto para o Cáceres, que começa essa jogada ali, o Michel então se destacou mais, o Michel que teve essa tranquilidade para sair com a bola. Achei que faltou um pouquinho do Cáceres, o Nino muito bem marcado pelo Alisson, o Alisson voltava, como a gente já conhece o esquema do Cristóvão, o atacante tem que voltar com o lateral. Ele colocou mais uma vez os dois atacantes abertos, o Alisson na esquerda, o Talisca bem aberto na direita, o Talisca voltando também para marcar o lateral do Vitória, mas com alternativas. Não, mesmo assim, com tanta marcação, a gente viu muitas oportunidades de gols, muitas jogadas de efeito. Então foi um Bavi sensacional e merecia com certeza ter saído gols, tanto para um lado quanto para o outro. Eliseu? Olha, eu particularmente acho que o resultado 0-0, ele foi muito mais interessante para o Bahia do que para o Vitória. Por quê? Porque a torcida do Bahia, e o Cristóvão foi muito feliz aí na sua entrevista, na sua coletiva, dizendo que o torcedor do Bahia precisa de um time aguerrido, porque a camisa do Bahia é essa, né? O time do povo é aguerrido, e o torcedor estava envergonhado com o Bahia, né? Eu conversei com alguns torcedores nessa semana, e perguntando se eles iam ao estádio, o pessoal traumatizado, não, com medo de tomar outra goleada, porque depois daqueles dois resultados altamente negativos, né? Não pelos resultados, porque o resultado atípico daqueles Bavis, não que o Vitória não merecesse o resultado, mas o dito, eu e você mesmo que vivemos muito tempo já no futebol, resultado de 7 ou de 5, qualquer um dos dois, sempre é um resultado muito diferente do que acontece nos Bavis. Então eu acho que a torcida do Bahia acordou hoje mais satisfeita, apesar do 0-0, né? Foi um excelente resultado, porque o Bahia conseguiu galgar 2 posições e o Vitória, né, foi ruim para ele porque ele perdeu algumas posições e saiu do G4. Mas a torcida do Bahia, a autoestima volta, né? Concordo muito com o Cristóvão nesse sentido, ele conseguiu dar moral ao time, o time do Bahia hoje joga totalmente diferente, como o Michel disse agora há pouco. Foi um jogo diferente, não foi aquele jogo que o professor Joel Santana, me desculpe os professores, né? Que chama-se Joel Santana de professor, que tomou aquela balaiada. O problema daqueles resultados, para mim, foi o Bahia não ter nenhum tipo de reação dentro de campo. Perdeu o jogo de 7, de 5, como se nada tivesse acontecido. E a camisa do Bahia exatamente não é essa camisa. A camisa do Bahia é essa aí, que jogou ontem com muito amor e muito carinho, né? E o Vitória também, que já faz um bom campeonato brasileiro, fez um belo jogo também. Michel, você esperava tanto equilíbrio? Não só eu, como a equipe toda, né? Acho que o professor Caio passou pra gente. A equipe do Bahia mudou muito, né? Acho que o esquema do Bahia mudou, o treinador mudou e a confiança de alguns jogadores voltaram, né? O Omba, Tite e o pessoal aí que estão jogando, e o Fernandão. E então a gente sabia que ia ser um jogo truncado pelo esquema que o professor passou o vídeo na concentração do Bahia, né? Já que eles não deixavam os nossos laterais subir, no caso do Nino, né? O Alisson marcava muito e o Talisca marcava o Tarracho, tanto que sobrou muito para mim sair jogando com a bola, tive muita posse de bola. O Cáceres, no caso, ficou com o Helder, né? Então a gente sabia que ia ser um jogo muito disputado. E como o professor falou, acho que a equipe que fizesse o gol ia ser muito complicado virar o jogo, né? Então acho que tá de bom tamanho aí. O mais importante é o torcedor que compareceu. Só fica triste, né, antes do jogo ter acontecido algumas coisas fora de campo, que violência não leva a nada. Só para o torcedor dizer, o Bahia no segundo tempo foi melhor. É bom que o torcedor entenda por que o Bahia foi melhor no segundo tempo. Porque o Vitória perdeu no intervalo o Renato Cajá, que é o coração do time do Vitória. Então já no intervalo ele não voltou para o segundo tempo. Entrou o Tarraxa, entrou o Camacho, que é um bom jogador,
grande jogador, mas ainda não está no ritmo que o Cajá está, e o Nino, né? O Nino é o pulmão, o Nino é aquele jogador que incomoda o adversário o tempo inteiro, o adversário tem sempre que estar com um marcador ali, um outro na sobra com o Nino, então logo no início do segundo tempo, o Vitória também perdeu. Então o Bahia teve mais campo para jogar, o Bahia teve mais espaço para jogo, por isso que o Bahia teve uma evolução melhor no segundo tempo. Só complementando o raciocínio, o Bahia, como perdeu aquelas 2 partidas, né, de 5, de 7, o treinador conseguiu talvez estudar um pouco mais o time do Vitória, né? Porque todo time tem uma maneira de jogar. Como é que joga o Vitória? Joga com o Max aberto na ponta, bem alimentado pelo meio de campo, o Michel ali atrás fazendo aquela guarda. E o Nino Paraíba, se você fecha aquele corredor, o Vitória perde uma grande jogada ofensiva porque ele faz o time jogar, ou seja, na velocidade dele o time acompanha, né? Então, quando você estuda muito o adversário, às vezes você consegue. E o Bahia ontem teve jogadores, concordo com o Dito, o Feijão mostrou muita personalidade. Vai ser difícil, depois da partida de ontem, o que o Cristóvão vai fazer? Claro que o Fael vai voltar ao time, uma questão normal que tem que voltar. Mas o Cristóvão disse na entrevista, foi muito interessante essas substituições, porque ele sabe com o que ele pode contar. Jogadores entraram, a gente podia... Pô, o Feijão entrou numa gelada. Gelada, mas mostrou personalidade, que pode ser titular do Bahia um dia. E eu gosto muito do jogador que é criado no time, que, teoricamente, ele tem muito amor à camisa. Você viu que cada bola que o Feijão tirava, ele vibrava. Parecia que ele estava fazendo um gol. Então, eu acho que essa opção que o Cristóvão criou para ele, melhora dentro do elenco. Ele pode saber com quem ele pode contar futuramente, né? Interessante.